Graça e paz, jovens do avivamento! Eita glória! Jovens, seja bem-vindo à nossa conferência Avivados! Amém? Nossa, que ruim misericórdia, Jesus! Seja bem-vindo à conferência Avivados! Eita glória! Vamos colocar de pé nesse momento. Já dê a mão ao seu irmão, já ergue a mão dos seus irmãos. Vai lá, ergue a mão do seu irmão. Não precisa ficar com vergonha. Estamos entre família. Amém? Glória a Deus. Jovens, o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, está falando da seguinte forma: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda dos seus mantos enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 asas cobria os pés, e com 2 voavam. Dizia em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então continue erguendo a mão, já levanta a mão do seu irmão aos céus, em nome de Jesus. Queria convidá-los para vocês fecharem os seus olhos, mas vamos abrir os nossos lábios, vamos rasgar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, em um só propósito, em buscar o santo nome do Senhor, em exaltar o santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha, Deus, está à vontade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que essa noite nós possamos prestar ao Senhor um verdadeiro louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Então venha nos visitar, em nome de Jesus. Espírito Santo, esteja à vontade no nosso meio. Espírito Santo, esse louvor é para o Senhor. Então venha em nossas vidas neste momento. Tudo aquilo que estiver em nós, que não provém do Senhor, que o Senhor arranque e venha jogar por terra, em nome de Jesus. Aquele que recebe essa palavra, dê uma salva de palma, glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Tem jovem feliz aqui. Aleluia!
pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nada tem o poder de parar a igreja do Senhor. Amém? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. A perseguição, só a igreja, só a igreja. A perseguição parou a igreja. O Coliseu parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Digno de honra e glória é o nosso Deus, para sempre e eternamente. Aleluia! Paz do Senhor, igreja! Animados! Aleluia! Eu queria que pudéssemos estar a abrir nossa Bíblia em Colossenses 1, a partir do versículo 15. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, nós estamos a adorar o Deus que em si tudo subsiste e que fez a paz com Deus pelo sangue da sua cruz. Animados, sedentos. Amém. Aleluia! Tu és bom, Deus. Aleluia! Eu quero te convidar nesse momento, você abrir a sua boca, começar a declarar palavras de adoração a Jesus, começar
a deixar que flua um grande rio do seu interior. Nós te adoramos, Jesus. Nós temos tanta fome e sede de ti, Jesus. Vamos impactar o reiki, vamos. O Senhor quer ouvir as nossas vozes. Nós falamos que o céu desça, mas para isso precisamos de provocar o céu. Então comece a provocar o céu e a dizer: Senhor, rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. E desce. E enche-nos com tua presença. Nós queremos ser cheios e inundados por ti. Jesus, Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos. Será que podemos ouvir o barulho do rio de Deus? A teu respeito diz o meu coração: busca a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós te adoramos, Jesus, e enche-nos de ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos, nada mais. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado. Com tua glória, vem e beija-me.
igreja clama então, e então vem. Nós te clamamos, Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheio, se você é um adulto e está aqui, comece a declarar da vida de um jovem. Comece a declarar coisas grandiosas da vida de um jovem. Se credes, vereis a glória de Deus. Nós cremos. Se você sentir em ir e orar por alguém, sinta-se à vontade. O Senhor está na casa.
tão santo, 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 santo. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu és santo, santo. Aplauda aquele que é santo, aquele que é santo, rico em glória, em poder e em majestade. Aquele que está sentado à direita do poder, que tem o cetro de justiça em suas mãos. Tu és santo, aplauda, Ele é santo, Ele é digno, digno de honra, glória, poder, riquezas, sabedoria, ação de graças. Ele é digno. Glória a Deus, amém? Pode se sentar. Quero convidar o pessoal do coral aqui para frente, amém? Pessoal do coral. Enquanto o pessoal do coral vai chegando aqui na frente, nós queremos conhecer quem nos visita nessa noite, amém? Tem algum visitante? Ah, tem ali o amigo da Esmeralda. Vamos aplaudir pela vida dele, amém? Amiga da Sofia ali também. Amém? Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Amém. Como é que é? A gente tem aqui um seja bem-vindo para os nossos visitantes na rede Impacta Wake, não é? Então como é que é? Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. E agora nós vamos apresentar um coral aqui para vocês. Você que conhece essa canção, creio que são todos, quero te convidar também a nos ajudar, né, a cantar essa canção, adorar ao Senhor neste momento, amém? O coral aqui já está ok? Amém. As ruas são de ouro e de cristais.
nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Está muito fraco, acho que é para mim, né? Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Amém. Estamos no momento de oferta e dízimo. Também é um momento muito importante para nós como filhos de Deus, porque nesse momento nós aprendemos o que é dízimo, o que é oferta, e nós entendemos onde vão as nossas ofertas e os nossos dízimos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 6. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo o que é necessário, que vocês transbordem toda a boa obra. Como está escrito, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre semente ao que semeia, o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graça a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando
não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da prova desse serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar o seu bem com aqueles que não têm. Amém? Eu fiz uma leitura longa, por quê? Para entendermos que é da vontade de Deus que venhamos contribuir com tudo que temos e com tudo que somos. A Bíblia aqui nos aconselha a dar, e a dar de coração, porque não adianta nós ofertarmos e não ser de coração. Uma vez na igreja do Barreiro, quando eu falei de ofertas, eu disse assim que Deus tocou no meu coração que toda vez que eu vou pegar uma oferta para dar na igreja, eu não posso preparar a minha oferta na igreja. Eu tenho que preparar a minha oferta em casa, no meu secreto. Por quê? Porque eu não vou dar a minha oferta ao meu dízimo, porque aqui em frente escreveram ofertas e dízimos, ou porque eu vi o meu irmão ofertar. Eu vou dar a minha oferta ao meu dízimo, por quê? Porque o meu Senhor se agrada quando eu faço isso. Amém? Então nós estamos aqui e nós dizemos, Senhor, eu te adoro com tudo que tenho, com tudo que sou. Então as minhas ofertas, o meu dinheiro, a minha vida, eu também oferto a Ti. E a nossa oferta não supre só a necessidade da casa do Senhor. A Bíblia aqui nos diz que até aquelas pessoas que não são cristãs têm vivido das nossas bênçãos. Por quê? Porque nós ofertamos. Em Israel nós mandamos dinheiro. Na Guiné-Bissau nós estamos a construir uma escola e pelo que eu sei, algumas pessoas lá não são cristãos, são muçulmanos, mas ainda assim estão a estudar na escola que a nossa igreja está a construir. Amém? Então, essas pessoas têm recebido do nosso fruto e essas pessoas têm dado graças a Deus por nossa vida, por aqueles que têm tirado o seu dízimo, a sua oferta para dar nessa casa. E graças a Deus nós temos bons líderes que nos mostram onde vão as nossas ofertas todos os anos. Amém? Então, se nós olharmos aqui na tela, nós vamos ver que nós abençoamos Guiné, São Tomé, Israel e muitos outros lugares que se calhar nós não sabemos. Então, dê a tua oferta de todo o teu coração, porque não é para mim, não é para a pastora Cindy, não é para a minha pastora Carla, não é para o pastor Eduardo, mas é para a obra do Senhor. É nossa responsabilidade como filhos dessa casa, manter essa casa. É responsabilidade do meu pai que está em Angola me manter porque eu estou cá, porque ele é que me enviou, não sei o que pedi. Então, nós somos dessa casa. Nós somos dessa casa, temos que manter essa casa. Ninguém nos obrigou a ficar nessa casa. Nós estamos aqui porque amamos essa casa. Nós estamos aqui porque nós amamos esse ministério. Então, nós vamos dar com a nossa vida, com o nosso dinheiro. Eu não tenho dinheiro, dobra o teu joelho. Eu não tenho todo o tempo para dobrar o teu joelho. Então, dá com as tuas mãos, amém? Existem várias maneiras de ofertar a Deus. Em oração, né? Por palavras, por ações. Meu pai fala que é evangelista. Mas ele não é, ele fala que é evangelista porque está sempre a ofertar para missões. Se calhar eu não sei, né? Então é isso. Nós somos evangelistas porque nós contribuímos. Nós não fomos, mas a nossa oferta foi. Nosso dinheiro não foi, mas a nossa oração foi. Então nós contribuímos de várias maneiras. Hoje não tens meios, né, dinheiro financeiramente, mas confesse, declare palavras para os missionários que foram, abençoe os que foram, dobra o teu joelho. Pai, abençoe o pastor Moisés que está lá em São Tomé. Pai, eu não estou lá, mas o Senhor está lá com ele. Pai, eu não consigo ir para São Tomé, mas a minha oferta foi com ele. Pai, eu não tenho dinheiro para dar, mas o meu joelho está lá com ele. Em oração, nós assim contribuímos para o avanço do Evangelho. Muitas das vezes nós falamos, Cristo, vem porque esse mundo já não está bom. Contribui, vamos pregar, Jesus vai voltar rápido, amém? Porque a Bíblia diz que ele vai voltar quando for conhecido em todos os cantos. Então, olha, contribui, faz a tua oferta, os missionários vão pregar, Jesus vai voltar rápido, vamos sair dessa terra, porque eu também quero ir. Então, por favor, contribua, irmão. Nós precisamos, porque Jesus tem que voltar já, amém? Então, se coloque em pé, vamos orar. Se coloque em pé. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Que o Senhor abençoe os celeiros da tua casa. Que nunca te falte o de comer. Na pandemia, nós vimos que nós não estamos em crise. Nós vimos que estamos em Cristo. É uma expressão que nós ouvimos muito. Nós não falamos essa expressão porque é uma expressão utilizada, mas nós verdadeiramente estamos em Cristo Jesus. Amém? E o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades.
Na escola bíblica dominical, a avó Augusta disse assim: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Amém? Então nós não temos tudo o que nós queremos, mas nós temos tudo que o Senhor quer que a gente tenha. Então abençoe a casa do Senhor, abençoe os filhos de Deus, abençoe as missões, e o Senhor vai te recompensar, não porque você deu, porque você é filho dele. Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor tem sido bom. Pai, obrigada pelos teus filhos sobre essa casa. Obrigada porque o Senhor tem abençoado os nossos celeiros. Pai, obrigada porque o Senhor nunca nos abandonou e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Pai, abençoe aqueles que não têm, que possam dar pela próxima vez e que esse dinheiro possa suprir todas as necessidades dessa casa. Pai, nós te louvamos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Dê a tua oferta no nome de Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu posso pisar assim, posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Aleluia! Amém! Glória a Deus. Nós vamos fazer uma apresentação agora num teatro. E a pergunta que eu quero dizer, né, que eu quero fazer é: será que estamos entregando tudo, né, para o Senhor? Como tem sido o nosso tempo com Deus? Como tem sido o nosso tempo de intimidade com o Senhor? Será que temos entregado mesmo? A gente às vezes canta, né? Ai, Senhor, eu entrego tudo para Ti, eu entrego a minha vida. Mas será que estamos entregando mesmo, verdadeiramente, né, a nossa vida, o nosso tempo? Como tem sido, né, o nosso relacionamento com Deus? Será que temos mesmo entregado tudo? Ou será que temos deixado o diabo nos distrair? Porque muitas são as distrações do diabo, né? No dia a dia. Muitas são as distrações. Eu ia falar, principalmente para os jovens. Mas não, para todos nós. Para todos nós. Muitas são as distrações. Né? Então, com que venhamos, sabe? Esse teatro vai representar um pouco isso.
com que venhamos entregar mesmo, sabe, o nosso tempo para o Senhor, o nosso dia a dia, né, os nossos atos, as nossas atitudes, com que venhamos entregar mesmo para o Senhor, verdadeiramente. E nós vamos dar um exemplo aqui das redes sociais, porque às vezes a pessoa fica muito tempo nas redes sociais, não tem nem como eu falar. Às vezes a pessoa fica 1 hora, 2 horas, eu não vou nem pôr estatísticas, porque muitos são o tempo que, às vezes, ficamos, né, nas redes sociais, na internet, navegando, mas, às vezes, a gente vai orar para o Senhor e a gente não consegue ficar 10 minutos em oração. Então, esse teatro, nós vamos mostrar um pouco isso, mostrar também que é bênção, sim, as redes sociais, mas tudo com moderação, né? Com que podemos também usar as redes sociais para propagar a palavra do Senhor, para levar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus. Amém. Não apenas ficar vendo coisas fúteis, que não vai nos edificar. O que temos alimentado no nosso dia a dia. O que temos alimentado, o que temos comido. Então, nós vamos apresentar de uma forma um pouco cômica, divertida, mas com que o Senhor venha falar no seu coração. Amém? Através desse teatro. Ai, vou me orar agora. O melhor momento do meu dia é o momento da oração. Eu gosto muito. Se bem que eu tenho me sentido um pouco distante de Jesus, mas eu vou orar e vai melhorar. Eu tenho certeza. Vou deixar meu telemóvel aqui. Eu vou tentar me concentrar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Senhor Jesus,
Amém. Quero pedir ajuda aqui para voltar com... Amém. Glória a Deus. E é isso, né? Dei uma pequena introdução e é isso. Com que venhamos, né, saber dividir o nosso tempo, tudo com moderação. Com que venhamos deixar o Senhor usar as nossas vidas, amém? Com que venhamos ser um instrumento do Senhor nessa geração, amém? Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Qual que é o tema dessa conferência? Avivados. Então, com que venhamos deixar o Senhor nos avivar, com que venhamos ser avivados totalmente da presença do Senhor. Aleluia. E agora eu quero chamar o pregador da noite, ou a pregadora, quem será? Tchan, 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 tchan. Vou dar uma dica. O pregador ou a pregadora chegou cedo aqui. Então, estava aqui no nosso meio o tempo todo. Amém? Cadê o baterista? Vem cá, vem, por favor, Lucas. Toca um, vamos fazer um suspense aqui. Vai ter que ser rápido, guerreiro. Olha bem. Aí você dá um grau aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos repetir. Vamos repetir. Aí você dá um grau aí, hein, Lucas, tá bom? Já tá pronto? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Qual que é o nome da conferência? Melhorou! Então, com que venhamos deixar o Senhor nos avivar nessa noite? Amém. E eu quero convidar a pregadora da noite, Quero convidar aqui em cima a pastora Laísse. Amém, pastora Laísse. Continue à vontade no nosso meio, é uma honra. Amém. Eu já estava nervosa, depois disso aqui agora ficou pior ainda. Tem gente que acha que a gente não fica nervosa, né? Eu acho que nunca deixamos de ficar. E hoje eu estou extremamente nervosa. Estou gelada, né? Até pus a Molina em Santiago. E o inimigo é tão... Como é que eu vou usar a palavra? Sujo, né? Que nós estávamos aqui na hora do teatro e pessoas ligando para mim, ligando para o Santiago. E eu falei, Thiago, vai lá fora. O Santiago tem um avô internado no CTI. Vai lá fora ver o que é. E estão lá no Brasil enviando um golpe no telemóvel com o meu número de Santiago. Agora mandaram mensagem que meu pai fez 3 MBWay, ou Pix, né? Achando que era eu que estava a pedir dinheiro, coitado. Eu já falei, Thiago, vai lá fora e liga para meu pai, vê se dá para... Por isso que... Então, enfim, irmãos, ore aí, né? Em nome de Jesus. Mas eu queria que nós pudéssemos colocar o nosso coração diante do Senhor, né? Depois aí do teatro, que a gente riu, brincou, né? Porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Se eu falar amanhã, irmãos, não estranhe, porque a gente tem culto de manhã, né? Então, às vezes, eu posso trocar aqui, então os irmãos não se estranhem. Mas eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 33. Já tem um tempo que eu tenho meditado aí no livro do profeta Ezequiel. O pessoal da Igreja de Lisboa vê sempre eu colocando lá um versículo. E quando a pastora Ivne, desde já quero agradecer o convite, né, da pastora Ivne, do pastor Deus e também dos pastores dessa casa, pela confiança, né, de nos colocar aqui. Mas eu queria que nós pudéssemos meditar. E quando a pastora Ivna falou comigo a respeito do tema, né, da conferência, essa palavra veio ao meu coração, eu já tinha lido ela há algum tempo. E eu queria que nós pudéssemos, com a ajuda do Espírito Santo, né, caminharmos nesse texto essa noite. Ezequiel, capítulo 33, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E você vai deixar a sua Bíblia aí aberta. Vou esperar que você encontre, porque você só vai ler aqui na projeção se você não tiver Bíblia. Se você tem Bíblia, você não precisa ler na projeção, né? Quem não tem Bíblia, nós vamos conseguir Bíblia para você. Levanta a mão quem não tem. Fala, pastor, eu não tenho. Todo mundo tem Bíblia, né? Ok. Se você não tiver, a gente tem Bíblia para doar aí, por isso que eu estou perguntando. Todos encontraram? Ezequiel, capítulo 33, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E o texto nos diz assim:
Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e se tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá o ímpio na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Eu não sei se alguém pode ficar aqui no teclado, Santiago. Ou a Júlia, ou você. Faça o favor, porque eu acho que vai ser bom. Ajuda. Amém. Vamos orar então, deixa a sua Bíblia aberta. Senhor nosso Pai, nós te louvamos. Senhor, bendizemos o teu nome, Senhor, essa noite. Reverenciamos a tua santa presença neste lugar. Como já entoamos aqui ao Senhor através dos louvores, tu és santo. Santo é o teu nome. E por isso, Pai, nós nos colocamos em temor e tremor diante da tua presença. Diante da tua santidade nós nos colocamos. Pai, e pedimos ao Senhor que tu envies, Senhor, o teu Espírito, Senhor, sobre nós. Que o teu Espírito Santo nos conduza em entendimento. Que o teu Espírito Santo nos conduza em discernimento. Que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, de forma assim racional, porque queremos prestar ao Senhor o nosso culto racional a ti. Não queremos, Senhor, ser levado por emoções, pelas emoções da nossa alma, pelas inquietações ou ansiedades dela. Mas queremos que verdadeiramente o entendimento do teu Espírito nos leve a compreendermos aquilo que a tua palavra tem para ministrar sobre nós. Essa manhã, Senhor, nós oramos que essa boa semente que é a tua palavra, encontre, Senhor, boa terra em nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, repreenda, Senhor, toda inquietação da nossa alma. Repreenda, Senhor, todo o devaneio da nossa mente, toda a inquietação, Senhor, da nossa alma, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que o Senhor possa falar e ministrar ao nosso coração aquilo que tu tens preparado para cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos aqui já ouviram essa expressão atalaia. Quantos aqui já ouviram? Alguns nunca ouviram. Mas a palavra do Senhor, ela vai falar sobre essa expressão, e esse é o tema dessa mensagem essa noite, atalaia. Ai, pastora, mas o tema da conferência não é avivados? Vamos chegar lá. Mas nós vamos ver aqui que Ezequiel é nomeado, né, aqui na palavra de Deus, no capítulo 33, mas não só como um atalaia. E fazendo aqui uma breve introdução, talvez para aqueles que não conhecem, o livro do profeta Ezequiel, ele é um dos profetas maiores. E quando nós separamos os profetas maiores e menores nas escrituras, nós não estamos falando em relação à sua relevância ou à sua importância, mas por causa do tempo que ambos profetizaram. Então, quando nós falamos dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são profetas que profetizaram mais tempo do que Jonas, do que Amós, do que Malaquias. Então, não tem a ver com a importância desses profetas. E o livro do profeta Ezequiel é considerado um livro misterioso, assim como o livro de Daniel, porque é um livro cheio de alegorias. E talvez por isso muitas pessoas tenham, às vezes, um certo desprezo. Não vou pedir perdão pela palavra, porque realmente de muitas vezes meditarem em textos e livros como o profeta Ezequiel, por causa da forma ilustrativa em que ele retrata até mesmo o trono de Deus. Ezequiel fala que vê o trono de Deus com rodas,
né, nas escrituras, dentro do seu próprio livro. Mas é um profeta extremamente importante, porque apesar dessas alegorias, não sei se você sabe, mas há umas semanas atrás eu ministrei também Ezequiel em Lisboa, que no livro do profeta Ezequiel nós temos a maior parábola, ou a maior alegoria de toda a Bíblia, quando Ezequiel denuncia um falso profeta chamado Ananias. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel se levantou, assim como outros profetas antes dele, para falar e exortar a Israel acerca do arrependimento e do que aconteceria com a nação de Israel se Israel não se voltasse ao Senhor e não se arrependesse. E aí mesmo com todas as profecias, não só de Ezequiel, mas também de outros profetas que antecederam Ezequiel, se levanta um profeta chamado Ananias, lá no templo, e ele atrai toda a atenção do povo, porque essa alegoria vai dizer que Ezequiel, quando profetiza e fala ali, aqueles homens se atentam a Ananias, porque Ananias fala, não serão 70 anos de cativeiro, como está sendo anunciado, vão ser 2 anos só. Depois de 2 anos, vai todo mundo voltar, os utensílios do templo vai voltar, imagine, irmãos. O povo, aquele homem caiu na graça do povo. E aí o texto continua, onde o Senhor honra, né, a vida do profeta Ezequiel, aquele homem morre, aquele falso profeta, e o Senhor mostra verdadeiramente quem estava com a palavra de Deus. Mas o livro do profeta Ezequiel é um livro que nós podemos sim equiparar com o nosso tempo, sim equiparar com a nossa época. É claro que historicamente Ezequiel estava falando a respeito dos pecados da nação de Israel. Mas há um pecado que nós vemos insistentemente sendo denunciado na palavra de Deus, não só através dos profetas, mas através do próprio Cristo, através dos apóstolos, que se chama idolatria. Essa foi sempre a denúncia que o Senhor teve em relação ao seu povo. Volte-se para mim. Adore somente a mim. Entregue o seu coração somente a mim. Sabe, ainda há pouco nós presenciamos aqui esse teatro dos jovens com tantas distrações, e muitas vezes essas distrações se tornam deuses em nossas vidas, se tornam altares em nossos corações. Então sim, essa palavra é muito atual para os nossos dias. Apesar de serem profetas que viveram há milhares de anos antes de nós, há mais de 2000 anos antes de nós, são profetas que denunciaram coisas que hoje nós vemos ainda nos nossos dias. E sabe o que eu quero dizer para você? Não importa a idade que você tenha, você que está me ouvindo aqui, o que eu quero dizer para nós, porque essa palavra também é para mim. Assim como o Senhor levantou profetas no Antigo Testamento, assim como o Senhor levantou os apóstolos, os discípulos e toda a igreja primitiva que verdadeiramente amava a palavra de verdade, como atalaias, se dispondo, se colocando na brecha diante de um povo, o Senhor tem tomado a cada um de nós aqui nessa mesma responsabilidade. O Senhor tem nos chamado como atalaias para esse tempo. E nós precisamos nos despertar para isso. E sabe, quando nós falamos de Jeremias, é algo muito interessante, porque às vezes a gente pensa nos profetas, a gente pensa em velhos, né, cabelinho branco. Quantos aqui tem essa imagem às vezes? E a gente vai ver que Ezequiel, ele tinha 25 anos, quando ele é levado para a Babilônia, na primeira leva dos cativos, sabe? A Jerusalém ainda não tinha sido destruído, o templo não tinha sido saqueado. Na primeira leva dos cativos, Ezequiel estava lá no meio, com 25 anos de idade. E se você ler lá em Ezequiel no capítulo 1, você vai ver que ele era filho de um sacerdote. E aos 30 anos, ele começaria a exercer o seu ministério como sacerdote. Mas aos 30 anos, o livro de Ezequiel começa, dizendo que Ezequiel estava na margem de um rio, chamado Quebar, lá na Babilônia. E ali o Senhor começa a dar visões a Ezequiel. E aquele que deveria ser um sacerdote, completando seus 30 anos, é chamado e levantado pelo Senhor como um profeta. Sabe, às vezes nós traçamos uma linha para a nossa vida. Principalmente aqui os jovens que estão tomando tantas decisões a respeito daquilo que vão fazer, talvez para a sua vida toda. E o Senhor de repente muda a nossa história. E será que você está pronto para ouvir isso? Será que você está pronto a ouvir o Senhor? Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Não é isso que eu chamei para você para fazer, eu chamei você para fazer outra coisa. Eu lembro quando eu pastoreava os jovens, que eu mostrei uma vez para eles os meus alvos, quando eu tinha 15 anos de idade. Está aqui nessa mesma Bíblia. Irmãos, tem desde fazer medicina veterinária, curso de bombeiro, curso de polícia militar. Eu não fiz nada disso. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem me despertado a permanecer naquilo que Ele me chamou para fazer. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Ezequiel, ele recebeu imensas visões do Senhor, não só sobre o juízo do Senhor sobre a nação de Israel, mas também
pela restauração que o Senhor iria fazer na nação de Israel e que ainda vai fazer. Tantas profecias proféticas ainda vão se cumprir, estão retratadas no livro de Israel, no livro de Ezequiel sobre a nação de Israel. Mas olhando aqui para o texto que nós lemos no capítulo 33, nós vamos ver que Ezequiel, ele recebe aqui um título, não de profeta, não de sacerdote, mas o título de atalaia. E não é a primeira vez que Ezequiel recebe esse nome. Você vai ver lá em Ezequiel no capítulo 3, você lê depois. Estou falando rápido, gente, eu já falo rápido. Quem aqui não está percebendo e quer que eu fale mais devagar? Glória a Deus, então vou continuar. Então, capítulo 3 de Ezequiel, nós também vamos ver lá que Ezequiel também, quando recebe a sua vocação do Senhor, o Senhor o chama como um atalaia. Vamos ler aí capítulo 2 de Ezequiel? O capítulo 2 de Ezequiel é bem pequenininho, mas abre a sua Bíblia aí para você acompanhar. Ezequiel capítulo 2. Vai dizer assim: e ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 9. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, nela estava um rolo, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ele me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e então vai e fala à casa de Israel. Abre a boca, e ele me deu a comer o rolo. Versículo 10 do capítulo 3. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer. Ouve-as com os teus ouvidos. Agora vai ter com os povos do exílio, os filhos do teu povo, e fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas de fronte deles e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Eu estou lendo rápido, irmão, você pode ler depois, mas contextualizando aqui o que estava acontecendo. O Senhor chamou Ezequiel e falou, olha, existe uma casa rebelde. E eu estou te colocando de pé, para que vocês profetizem diante dessa casa. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam. E ele fala para Ezequiel, eu estou aqui, ó, tem aqui o rolo. O que é esse rolo, irmãos? É a palavra de Deus. Come desse rolo. Se prepara, come desse rolo. E o texto continua dizendo que Ezequiel, o Senhor fala para Ezequiel, mete essas palavras no seu coração, se alimenta delas. Porque eu estou te colocando como uma atalaia diante desse povo rebelde, desobediente. Irmãos, esses são os nossos dias. Essa semana eu vi um vídeo que meu coração ficou destruído, uma criança autista, um adolescente autista sendo espancado na escola e ninguém ajudou aquela criança. Os jovens estavam todos a filmar aquela cena. E eu falei, Senhor, onde estão os teus filhos? Onde estão os nossos jovens? E se você, jovem, estivesse ali, o que você teria feito? Mas a gente pensa, não, mas é difícil, pastor, a senhora não conhece os colegas da minha escola. A senhora não conhece os meus colegas de trabalho, a senhora não conhece os meus familiares. Não, Deus vai ter que levantar outro, a mim não. O texto diz, põe-te de pé. Eu estou levantando você como um atalaia. Quer eles ouçam ou não, você vai falar. O texto diz que Ezequiel responde ao Senhor dizendo, eu estou amargurado, indignado, mas o Senhor é a minha força.
Sabe, às vezes a gente não tem nem força, a gente pensa que a gente não vai conseguir, que a gente não é digno, que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe. Mas é o Senhor que é a nossa força. O que Ele quer é que a gente se disponha, jovem, geração do avivamento, avivados. Sabe o que significa ser avivados? Nós vamos ainda falar sobre isso. Quero tentar seguir o script aqui. Aquele que recebe vida. E sabe, quando nós estudamos os avivamentos, na história a gente vai ver que antes daquele avivamento vir, havia um movimento de santidade. Havia um movimento de temor. Sabe quando você ouve falar lá do avivamento na Rua Azusa, no país de Gales? Quando você ouve falar a respeito do avivamento que surgiu a nossa igreja, a igreja metodista, que envolveu John Wesley, seu irmão Charles Wesley, havia um movimento de santidade. Até na faculdade eles se reuniam para buscar Deus, para orar. Não aconteceu de repente não, irmãos. Porque não é obra nossa, é obra de Deus. Sabe, nós temos clamado tanto por um avivamento. Eu ouço tanto esses jovens clamando por avivamento. Eu acredito na genuinidade, Ai, irmão, vocês entenderam a palavra. Quem me conhece já sabe que às vezes, quem me conhece há mais tempo sabe que às vezes trava aqui, né? Eu não estou aqui julgando a forma genuína, como vocês estão desejando. Mas o que nós estamos fazendo, você está comendo desse rolo. Você está metendo essa palavra no seu coração. Aquele jovem tinha 30 anos, não estava vivendo o que ele planejou viver. Ele não ia ser um sacerdote, ele estava numa terra estranha, em meio a um povo exilado, tendo visões do Senhor, do castigo que viria sobre a nação de Israel. E o Senhor fala: eu escolhi você. Se levanta como um atalaia, come desse rolo. Jovem, quanto tempo você gasta comendo desse rolo? Quanto tempo você gasta meditando nessa palavra? É isso que vai fazer de você um jovem avivado. Não é de culto em culto. Não é um louvor que toca as suas emoções. Mas é o quanto nós temos comido e conhecido dessa palavra. Eu anseio por um avivamento sobre a nação de Portugal. Eu anseio ver isso. Mas nós precisamos nos comprometer com isso. Porque o avivamento é Ele que vai fazer, irmãos. Não somos nós. A gente não adianta a gente marcar a hora. Culto do avivamento. Não adianta. É o Senhor que vai fazer. Fernandinha leu aqui Atos 2. Nós amamos esse texto. Eu amo esse texto. Tem tanta marcação. Mas o que acontece depois que aqueles 120 homens e mulheres ali no cenáculo são cheios do Espírito Santo? O que acontece? Quem conhece aqui a história? Ou você para a sua leitura ali? Que eles receberam línguas repartidas como fogo e falaram em novas línguas. A gente gosta dessa parte, mas o texto diz que eles saem dali, eles começam a pregar sobre o Jesus ressuscitado, sobre o poder da ressurreição. E naquele primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. Eu quero dizer para você, querido, para nós, que nós precisamos nos tornar responsáveis pela mensagem que nós temos recebido. Nós precisamos nos tornar responsáveis pelos pecados dessa nação. Nós precisamos nos tornar responsáveis pelos pecados da sua e da minha geração. O Senhor falou para Ezequiel que ia colocar esse peso sobre ele. Sabe o que é atalaia? Ou talvez a sua versão esteja sentinela e você está meio perdido. Mas esse termo ele é usado tanto no sentido literal como simbólico, como é tratado aqui em Ezequiel. Essa palavra, eu nem vou arriscar falar, vou deixar para a Júlia depois aí o hebraico. Mas significa no original que é tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar, prestar atenção. Preste atenção nisso, eu estou te colocando como atalaia. Na sua escola, no seu trabalho, nessa nação, para você vigiar, para você guardar, para você prestar atenção. Irmãos, nós precisamos ser intencionais no nosso clamor, na nossa oração. Quando você ora, você precisa ser intencional. Senhor, o que está acontecendo? Tem gente que é crente e não vê jornal. Não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo aí no mundo. Não sabe o que está acontecendo na nação. Irmãos, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós vamos aclamar ao Senhor, porque nós estamos prestando atenção. Nós estamos guardando, nós estamos vigiando. Esse é o sentinela, esse é o atalaia. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver sendo retratado que eles eram colocados sobre as torres das cidades.
Eles eram colocados nos acampamentos, eles eram responsáveis em guardar uma cidade, guardar uma torre, guardar um povo. Eles precisavam ter uma boa visibilidade, olhos abertos. Eles precisavam ter uma boa visibilidade para avisar com antecedência ao povo do perigo iminente que o povo estava correndo. Você está compreendendo, irmãos, o que eu estou falando aqui? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Antes da pregação teve aqui um teatro sem distrações. Nós precisamos estar atentos aos perigos que nós corremos. E sermos intencionais em nos colocarmos como atalaias na brecha, no lugar certo, em posição. E sabe o que acontecia se o atalaia não cumprisse a sua função? Se ele dormisse no seu posto? O que você imagina que acontecia? Você que às vezes veio os filmes aí medievais, o que acontece? Se aqueles que guardavam ali as muralhas, que guardavam ali a torre, se ele não visse o inimigo chegando, o que acontece, irmão, se a gente dormir? Se a gente se distrair? O que acontece? O que vai acontecer com seus amigos? O que vai acontecer com seus familiares, com seus vizinhos? O que vai acontecer, irmãos, com a nossa nação? Se nós nos distrairmos. É sobre isso que nós vamos ver aqui em Ezequiel, no capítulo 33. Coloca aí para mim, Júlia, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa... O que está escrito aí, irmãos? Obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Eu quero dizer para você que nenhum de nós vamos sair dessa porta dizendo essa palavra não era para mim. Essa palavra não era para mim. Eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser um líder, eu não fui chamado para ser um pregador, essa palavra não é para mim. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O que nós lemos aqui no texto de Ezequiel 33? Ezequiel, que eu estou te colocando Ezequiel como um atalaia. Quando as trombetas tocarem, se você não avisar, e o ímpio morrer na sua iniquidade, aonde vai estar o sangue desse ímpio? O que o texto diz? Você que prestou atenção na leitura? Nas suas mãos. Nós temos que parar, irmãos, de terceirizar aquilo que eu e você que temos que fazer. A gente tem que parar de terceirizar que a salvação da minha família vai vir por um profeta que o Senhor vai enviar. Que os meus colegas da faculdade, da escola vão ouvir falar de Jesus quando outra pessoa o Senhor mandar. Não, irmãos, quando a trombeta tocar, e olha que já está tocando, Jesus está às portas. Se aquele ímpio morrer na sua iniquidade, o sangue dele vai estar nas nossas mãos. O texto diz isso. Agora, se o ímpio, se a trombeta tocar e nós anunciarmos, e ele não quiser, e não der ouvidos, e ele morrer, nós estamos livres desse peso. O texto diz isso. Ah, pastora, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Esse dever de advertir, de se posicionar, mesmo para aqueles que não derem ouvidos, negócio de sangue nas mãos, isso é coisa do Antigo Testamento. Abre aí, irmãos, Atos, capítulo 18, versículo 16. Atos, capítulo 18, versículo 6. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, que saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto, e quando chega em Corinto, né, ele vai fazer o que ele fazia, que era ensinar. E o texto vai nos dizer que ele ensinava todos os sábados na sinagoga, tentando convencer os judeus e os gregos. Mas no versículo 6 do texto vai dizer assim: mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Eu fiz a minha parte. Eu cumpri a minha responsabilidade. Eu estou limpo, o sangue de vocês, olha, não está nas minhas mãos mais.
Ele estava ali ensinando, ele estava ali pregando, aquelas pessoas escarnecendo, blasfemando, mas ele fala, eu estou limpo, vou seguir em frente, vou continuar minha missão. Sabe que o nosso problema é que a gente já formata, né? A gente já visualiza, não vai dar certo, eu não vou dar conta, não vai adiantar. Deus tem que usar outro. Ainda há pouco a Esmeralda falou aqui, irmão, a gente quer que Jesus volte. Será que verdadeiramente a gente quer que Jesus volte? Porque para Jesus voltar a gente tem que pregar. A gente tem que anunciar o Evangelho. Será que somos essa geração maranata que verdadeiramente anseia e deseja a volta de Jesus? Nós somos aqueles que estão realmente se colocando na brecha. Atos capítulo 20, é só você virar aí a página. Mais uma vez, apóstolo Paulo. Vamos ler a partir do versículo 22. O discurso de Paulo ali aos anciões da igreja de Éfeso diz assim: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Não é coisa de Antigo Testamento, não. Não foi só para Ezequiel lá diante do povo de Israel, não. Nós precisamos nos tornar responsáveis. A gente vem na igreja, a gente come, a gente ouve. E o que a gente faz com essa mensagem que a gente está recebendo? O que nós fazemos com aquilo que nós estamos comendo? É o nosso dever advertir. O tema aqui é avivados, que no vocabulário normal da língua portuguesa significa tornar vivo, ativado, intenso. É isso que significa a palavra. Intenso, ativado, para quê? Para quê? Por que você quer que o Espírito do Senhor te toque? Por que você quer dons espirituais? Não se escandalize, irmão, com o que eu estou dizendo. Está queimando no meu coração para a gente dar umas voltinhas aqui no culto, umas rodadinhas. Não estou indo contra manifestações espirituais, eu creio, com entendimento. Ou para a gente ser intenso e ativo lá fora. Lá fora. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito para me dar ousadia lá fora. Eu venho aqui para me ativar lá para fora. Para quê? Para que ser avivado? Para sermos responsáveis. Para nos tornarmos responsáveis. Essa palavra queima em meu coração, irmãos. Eu preciso ter esse peso de responsabilidade. Sabe, eu estou longe da maioria dos meus familiares. Acho que quase todos, né? Tirando a família da Leila e do Giovanni. Meus familiares estão todos longe de mim. Mas eu oro. Eu não estou sendo hipócrita. Não tem uma vez que eu coloco diante de Deus que eu não oro pela conversão do meu pai, pela conversão do meu irmão, da minha cunhada, da minha sobrinha, até minha madrasta que agora entrou na família. Eu oro pela conversão dela. À noite, quando nós nos sentamos com os meninos e lemos a Bíblia e oramos, Senhor, abençoa os nossos familiares, toca na vida dos nossos familiares. E quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, irmãos. Sabe, a gente não pode achar que outra pessoa vai fazer. Não, nós precisamos nos tornar responsáveis. Sabe, se você hoje está ouvindo essa mensagem, você precisa diagnosticar o seu coração. Glória a Deus que eu não enrolei a língua para falar essa palavra. Você precisa diagnosticar o seu coração. Seu coração queima pelo quê? O que te faz entrar aqui nessas portas? Você quer beber de Deus para quê? Você quer comer dele para quê? Você quer que o Espírito Santo toque a sua vida para quê? Se não for para nos fazer responsáveis. É a gente se conformar mesmo
Quando a gente vê coisas aí, situações da sociedade, a gente se inconformar e fala, Senhor, nós não aceitamos, eu preciso fazer algo, eu não vou mandar alguém fazer. O que eu posso fazer? Sabe qual a prova que nós temos, irmãos? De que as pessoas muitas vezes são emocionais e não discernem o que realmente é tomar essa responsabilidade. É a frequência que nós temos em nossos estudos bíblicos, em nossos seminários, em nossas escolas bíblicas, em nossas reuniões de oração. Porque é importante eu vir aqui num domingo, ou vir num culto de sábado, ou seja lá, sentar aqui e ouvir a pregação de uma hora e ir embora. Irmãos, o Senhor está te chamando para ser responsável, responsável pela mensagem que você carrega. Ele te avivou para algo. Em Lucas, no capítulo 10, eu não vou ler o texto, mas lá fala da missão dos 70. Mais ou menos um ano antes da morte de Jesus, o Senhor chama 70 discípulos. Envia eles às aldeias para que eles pudessem dar a eles autoridade, para que eles pudessem curar os enfermos, expulsar os demônios. E o texto vai dizer, olha, quando vocês chegarem em uma dessas aldeias e vocês forem ali bem recebidos, fique naquela casa, não fica andando de casa em casa não, fica ali naquela casa, se hospede ali. Mas se você chegar ali e você não for bem recebido, o que o texto diz? Sacode a poeira do pó. Segue a sua missão, irmãos. Mas eu falei, mas eu fiz o que eu tinha para fazer. Irmãos, essa palavra queima no meu coração, porque naquele grande dia, onde tudo vai estar descoberto, nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Ouça essa palavra, 2 palavras aqui, 2, 3. Acho que é só 3. Atalaia. Responsáveis, indesculpáveis. Sabe, naquele grande dia, o Lucas não vai chegar lá e vai falar assim, a culpa foi da minha mãe. A gente usa o filho que é para não constranger os outros. A culpa foi da minha mãe. A culpa foi do meu pai. A culpa foi... Não. Naquele dia você vai falar, ei, Tiago, mostra-me as suas mãos. Não vai ter pastor Hugo, não vai ter pastora Carla. Mostra-me as suas mãos. A gente não vai ter desculpa, irmãos. Eu imagino com a tecnologia, a gente pode imaginar, né? Que vai ter um ecrã daquelas, como é que fala? Definições melhores possíveis. Vai estar tudo muito claro. A gente não vai ter desculpa para dar, não. A gente não vai poder terceirizar e falar, porque fulano devia fazer e não fez, Senhor. Eu falei para fazer. Eu fui lá e pedi para fazer. Eu pedi a pastora Ivna, vai lá. Não, irmãos. O dever é nosso de advertir. O dever é nosso de nos posicionarmos mesmo se não nos derem ouvidos. Nós precisamos nos tornar responsáveis. O texto é muito claro. Versículo 6 do texto que nós lemos aí de Ezequiel. Versículo 6 diz assim, olha, mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue não demandarei da mão do atalaia. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Ai, essa não era a palavra que eu queria ouvir hoje. Irmãos, é assim mesmo. Saia daqui com seu coração pesado, queimando de responsabilidade. Sabe o que você precisa sair daqui hoje? Nós precisamos, ativados a sairmos dessa zona de conforto que a gente está. De achar que são só alguns que devem fazer. Ah, minha célula para crescer é culpa do líder de célula se não está crescendo. Ah, minha igreja não está crescendo, é culpa do pastor. Nós precisamos sair daqui ativados, inconformados, avivados, para nos tornarmos responsáveis pela mensagem que nós estamos carregando.
Em Mateus, no capítulo 25, quando o próprio Jesus, 24, 25, ele fala sobre o sermão profético. Um grande sermão de Jesus. Mas no capítulo 25, Jesus vai falar assim, que ele vai separar à sua direita os bodes e as ovelhas. Ninguém está prestando atenção. Ninguém me corrigiu? Está acordado, irmão? O Senhor vai colocar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. E vai haver uma pergunta ali, de ambos os lados. Senhor, quando o Senhor teve fome e nós não te demos de comer? Quando foi que o Senhor estava nu e nós não te vestimos? Quando foi que o Senhor estava preso e nós não te visitamos? Quando foi que o Senhor era estrangeiro e nós não te hospedamos? Já pensou, irmãos, naquele grande dia, Jesus falar, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu era um prisioneiro, você não me visitou. Aí eles falam assim, Senhor, mas quando foi que o Senhor precisou de todas essas coisas e nós não auxiliamos? Todas as vezes, Jesus responde, todas as vezes que vocês deixaram de fazer para esses pequeninos. Jesus está falando de quem, gente? Das multidões, da nação, do povo. Nós precisamos nos tornar responsáveis. 1 Coríntios capítulo 3. Eu falei primeiro ou segundo, irmãos? Então é segundo. Você está acordado? Não, mentira, eu errei mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao versículo 6, diz assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 12. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia em falar. Não é de nós mesmos. Não é uma capacidade humana. Não é na nossa força. Mas como o texto diz, o próprio Espírito de Deus, o próprio Senhor nos fez capazes de sermos ministros dessa nova aliança. O próprio Deus nos fez capazes de ministrarmos, de servirmos a essa geração. De ministrarmos a graça, de ministrarmos o arrependimento, de ministrarmos o perdão, a salvação. O Senhor nos fez capazes de sermos ministros dessa aliança. E sabe qual é a nossa esperança, irmãos? Não é fugir do arado, não. Mas em termos ousadia em falar. Sabe qual uma das obras atribuídas ao Espírito Santo? Que Ele não nos deu espírito de medo, de covardia, de timidez, mas Ele nos deu, coloca a mão no seu peito, Ele me deu espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Se levantem atalaias do Senhor, se levantem atalaias do Senhor, não se engane. Come desse rolo. Se prepare, querido. Não terceirize a responsabilidade que é minha, que é sua. 2 Timóteo capítulo 4. No versículo 1 ao versículo 5 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. O que diz?
prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, as tribulações, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Lembra lá de Ezequiel 3, o que o Senhor falou para ele? Pode ter escorpião, pode ter espinho. Se levanta e põe de pé. Seremos indesculpáveis. Ai, eu não tinha tempo, Jesus. Trabalhava muito, eu estudava muito. Eu tinha filhos, eu tinha uma casa para cuidar. Eu tinha uma empresa para gerir. Ai, eu não sabia falar da palavra de Deus, eu era muito tímida. Há tempo e fora de tempo, irmãos. Pregue a palavra de Deus. João capítulo 4, enquanto você abre, eu vou falar aqui desse contexto. Eu amo esse texto. Eu amo no sentido da ousadia daqueles irmãos, mas ao mesmo tempo eu me envergonho. Porque eu falo, Senhor, se fosse eu. Em João no capítulo 4, João não, irmãos, Atos. Ninguém está prestando atenção. Também você não tinha como saber, né? Atos capítulo 4. Nós vamos ver que Pedro e João vão ao templo, sobem ao templo, e ali de frente à porta formosa, quem sabe desse texto, o que acontece ali? Um paralítico é curado. E aí o texto vai dizer que todas as pessoas ali ficam impressionadas com aquela cura. Primeiro, porque eles não deveriam curar num sábado. E depois, porque aquele homem já era de nascença. Há muitos anos ele estava ali pedindo esmola ali na porta. E eles começam a questionar como que era possível que aquilo tivesse acontecendo. E aí o texto vai nos dizer a intencionalidade. Que eles usam aquela oportunidade e começam a falar da morte de Jesus, de como Jesus tinha sido morto. Que eles tinham matado Jesus. Aquele que tinha feito aquele milagre, porque não foi deles. Então vocês não sabem que não tem nada a ver com a gente. Isso não é poder nosso, isso não tem nada a ver conosco, o nosso braço. Mas isso é o poder daquele que vocês mataram. É no nome dele que nós curamos. E aí o texto vai falar que quando eles estão ali falando aquela palavra que apesar de dura, falando arrependei-vos do que vocês fizeram, da dureza do vosso coração. Sabe quantas pessoas se convertem com aquele texto, naquela pregação nada motivacional? 5.000 pessoas. Só que aí o que acontece? O texto continua e vai nos dizer que os religiosos, os políticos, os sumos sacerdotes ali, ficaram indignados com a ousadia de Pedro e de João. E preocupados com a quantidade de pessoas que estava dando crédito à pregação deles. Então eles prendem a Pedro e João. Encarceram eles uma noite toda. E no dia seguinte, colocam eles ali diante do sinédrio, de todos os religiosos, e os ameaçam duramente. Dizendo que se eles não se calassem, eles sofreriam consequências ainda maiores. Você vai ler depois esses 2 capítulos, se você quiser, capítulo 3, capítulo 4. Mas eu queria ler no versículo 18, que debaixo de uma forte ameaça, essas são as palavras, a resposta que Pedro e João dão àqueles que estavam ali o julgando. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem e nem assinassem mais sobre o nome de Jesus. E essa é a resposta deles: pois não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Você entende a obra da redenção de Cristo sobre a sua vida? Você entende a obra de Cristo na sua vida? A obra do Espírito Santo, o que Ele tem feito na sua vida? Você não pode se calar diante desse entendimento. Você não pode se calar diante dessa revelação, querido. Nós não podemos nos calar diante daquilo que nós temos visto e ouvido.
tanto daquilo que Deus fez, mas daquilo que é ainda necessário ser feito. Nós não podemos escalar. Nós não podemos nos omitir. Querido, mas o texto continua. Porque eles ouvem aquela ameaça, respondem dessa forma, dizendo que não iam poder se calar. E o texto nos diz que eles, soltos, eles voltam para onde estavam os outros discípulos, onde a igreja estava reunida. Ai, irmãos, o texto vai dizer que quando eles chegam lá, eles chegam contando para o povo. Imagina. Olha, aconteceu isso, nós fomos lá no templo, nós curamos lá, o Senhor nos deu graça e um paralítico foi curado. E aí nós falamos sobre o arrependimento, 5.000 pessoas se converteram, mas aí nós fomos presos, passamos a noite inteira presos. E quando a gente saiu, eles nos ameaçaram, se a gente continuar pregando esse Jesus ressuscitado, se nós continuarmos pregando essa mensagem de salvação, de arrependimento, de salvação, nós vamos ser encarcerados. Coisas muito piores vão acontecer. O que você faria se a pastora assim de hoje chegasse aqui e falasse uma palavra assim? O texto vai nos dizer no versículo 24 do capítulo 4, que ouvindo todos que estavam ali, reunidos, aquilo que eles foram informados a respeito dessas ameaças, ouvindo eles isso, unânimes, eles levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 29. Agora, ó Senhor, olha para essas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda ousadia a Tua palavra. Enquanto estendes a Tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do Teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe quando aquelas pessoas ali reunidas, os discípulos ali receberam a notícia de que se eles continuassem adorando a Jesus, servindo a Jesus, pregando a Jesus, eles poderiam ser mortos? Eles não oraram, Senhor, livra-nos dessa tribulação, livra-nos dessa perseguição. Unanimemente o texto diz, obrigado porque eu não enrolei a língua de novo. De forma unânime, o texto vai nos dizer que eles levantaram a sua voz e oraram ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo, Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando a sua palavra. Enquanto o Senhor cura, enquanto o Senhor liberta, nos dê ousadia para continuar pregando a sua palavra. Sabe, querido, é uma hipocrisia da nossa parte olharmos para as escrituras e estarmos a falar, as coisas vão melhorar, irmãos, as coisas vão ficar mais fáceis. Não, porque são dias do fim. E nós precisamos estar preparados para esses dias do fim. Agora a escolha é sua. Você vai ser um covarde, um omisso, que vai terceirizar outras pessoas. Não importa se aqueles que você ama vão para o inferno. Ou você vai se levantar em ousadia, como um atalaia, assumindo a sua responsabilidade com a mensagem que você tem carregado, com a mensagem que tem sido colocada no seu coração. Tiago, Deus não salvou sua vida só para salvar do inferno, não. Deus quer salvar sua família, os seus amigos. Esmeralda, Pedro, Ana, cada nome aqui. Eu falei, Tiago está na minha frente. Nós precisamos nos tornar responsáveis. Levanta-se, atalaias. Levanta-se, atalaias. Saia deste lugar essa noite com peso no seu coração. Sabe que o que te faça chorar não seja só os seus problemas pessoais. Não seja só as suas angústias pessoais, as suas aflições pessoais. Não, que você chore pelo seu vizinho. Que você chore pelos seus familiares. Que você chore até por aquele que você não conhece. Irmãos, eu chorei quando eu vi aquele jovem sendo espancado na escola. Podia ser meu filho. Eu não estava lá, como aqueles pais que talvez viram pela internet o seu filho ser espancado. O Senhor tem nos dado um coração de carne, que sente, que se identifica, que se responsabiliza. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu não estou fazendo uma crítica, mas é só para você pensar um pouquinho.
Eu não vou chamar você aqui à frente e pedir para você tirar os seus sapatos. Eu já vi muitos movimentos, né? E não estou criticando, eu não sei o que Deus estava fazendo ali. Não, irmãos. Eu nem sequer vou chamar você aqui à frente. Eu quero que você aí no seu lugar coloque o seu coração diante do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos faça responsáveis. Sim. Que você possa chorar pelo perdido. Sabe, a gente ama, mais um texto que nós amamos, né? Nós amamos, quantos aqui amam a profecia do profeta Joel? Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos e filhas profetizarão. Os nossos velhos terão sonhos e visões. Nós amamos esse texto, não é? Mas o que vem antes? O que vem antes? Chorem, ministros e sacerdotes do Senhor, entre o alpendre e o altar. É para esse tempo que o Senhor tem te levantado. Jovem, adolescente, homem e mulher que está aqui hoje. Essa palavra é para todos nós. O Senhor tem nos avivado, porque Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Todos aqui, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas através da graça de Cristo, do seu sacrifício, Ele nos trouxe de volta para o Pai. Ele nos deu vida. Ele nos avivou. E o que você está fazendo, querido, com essa vida?